O segundo experimento que vamos fazer levará a um terceiro experimento. Eles fazem parte de uma série. O segundo basicamente colocará o sistema de consciência maior entre a cruz e a espada. Pediremos que ele faça algo que é considerado um milagre, algo que não deveria acontecer. Vamos forçar isso a acontecer. Configuraremos o experimento de forma que o experimentador possa prever se um fóton que se aproxima de um divisor de feixe será transmitido ou refletido. Um divisor de feixe é um pedaço de vidro ou plástico que, quando uma partícula o atinge, tem 50% de chance de transmitir, passar direto ou refletir. É apenas um pedaço de material com essa propriedade, e sempre fará isso. Agora, o experimentador será capaz de dizer, o próximo fóton será transmitido, o fóton seguinte será transmitido, mas o próximo fóton será refletido. Eles poderão prever isso antes que aconteça. O que já torna isso um pequeno milagre, que seria impossível, porque se ele transmite ou reflete é uma função natural totalmente aleatória desse pedaço de plástico. Então, como isso é possível? Bem, isso apenas produz um pouco mais de evidência de que esta realidade é realmente baseada em informações, ou seja, é uma realidade virtual e a consciência é o computador. A razão pela qual a consciência pode fazer isso é que ela está olhando para os resultados de um experimento de dupla fenda, obtendo a resposta sobre se isso fazia parte de um padrão de interferência ou não. Então, o sistema tem que fazer com que a partícula que está se dirigindo ao divisor de feixe seja refletida ou não refletida com base no que o experimentador viu. Como o experimentador vê um fato, isso obriga o sistema lógico de consciência, e leva a realidade a produzir um resultado que deveria ser totalmente aleatório. Em uma realidade material, nada deveria ser capaz de mudar isso, mas de fato o sistema mudará para transmitir ou refletir, por causa do que as pessoas veem. As pessoas obtêm uma informação, que leva o sistema a mudar a realidade para se adequar a essa informação. Então, é isso que vai acontecer. Agora, o próximo experimento será semelhante, exceto que introduziremos um terceiro elemento. A partícula não apenas atingirá um pedaço de plástico ou vidro que reflete ou transmite, mas sim irá para um dispositivo conectado a um gerador de números aleatórios. Este dispositivo nos permitirá determinar se uma partícula, como uma partícula atômica radiada de uma fonte radioativa, produzirá 1 ou 0. De vez em quando, uma fonte radioativa lança uma partícula em uma direção aleatória. Colocaremos um contador Geiger em uma metade e outro contador Geiger na outra. Se a partícula sair por um lado, registrará 1, e se sair pelo outro lado, será 0. Agora, vamos deixar o experimentador prever se a próxima partícula dessa fonte radioativa produzirá 1 ou 0. Em outras palavras, podemos prever o lado que emitirá a partícula. Esta é outra função aleatória completamente natural que a física diria que ninguém pode controlar, apenas é o que é. Mas, novamente, veremos que o experimentador, dependendo do que ele sabe, fará com que a realidade mude para se adequar a esse conhecimento. O que fazemos é acabar colocando mais evidências de que essa é uma realidade virtual baseada em informação. Como a consciência é quem força o sistema a modificar uma função natural, isso também sugere que a consciência é o computador. Então, ela faz ambas as coisas. Estes são os próximos 2 experimentos. Eles são semelhantes, mas feitos de maneira um pouco diferente, e pensamos que funcionarão. Esses experimentos nunca foram feitos antes, então isso é física totalmente nova que nunca foi tentada. Infelizmente, são experimentos caros. A razão para isso é que a peça que permite ao experimentador saber se a partícula que passa pelas fendas faz parte de um padrão de interferência ou de um padrão de partículas é como uma câmera. É um dispositivo com cerca de 15 centímetros de diâmetro, e quando um fóton o atinge, ele fornece a posição x e y do impacto e o tempo t em que o atinge. Você obtém essas 3 informações cada vez que uma partícula o atinge. Todos os outros detectores que tivemos só podiam dizer se uma partícula o atinge, ponto final. Mas este diz as coordenadas x e y onde atinge, e exatamente quando faz. É muito caro, custando cerca de $150 mil apenas por essa peça de equipamento. Então é muito caro, e custa um pouco mais do que todo o gasto que tivemos para o experimento 1.
O primeiro experimento foi para testar um argumento entre meu ponto de vista e o da física tradicional, sobre se a observação humana, ou o envolvimento da consciência, era realmente parte integral do experimento de dupla fenda e de como ele se desenvolve. Como se vê pelo resultado, eu estava certo. Funciona como previ que aconteceria. Os físicos que discordavam de mim criaram uma adição não muito bem fundamentada ao entrelaçamento, como uma espécie de desculpa pelo resultado. Mas ainda é uma evidência. Estamos trabalhando em uma série de experimentos que progressivamente construirão um caso de evidências de que há mais de uma maneira de olhar para os resultados da física. Sim, você pode usar o que eu chamo de uma aplicação absurda do entrelaçamento para obter a resposta certa, mas há esta outra maneira que não é absurda, que é perfeitamente lógica e natural, e dá a mesma resposta. Penso que os físicos sempre serão capazes de inventar alguma história para explicar seu ponto, mas eles têm que se desdobrar bastante para conseguir uma. Minha alternativa é muito simples e direta, e isso apenas adiciona peso à ideia de que estamos em uma realidade virtual computada pela consciência. E como isso ajuda a humanidade? Bem, isso ajuda imensamente. Não sei se você já viu o vídeo Breakthrough, mas se você assistir esse vídeo meu, verá que, do ponto de vista do materialismo, há uma ética associada a essa visão. Se o mundo material é tudo que existe e está simplesmente lá, então a ética é que, em um mundo materialista, uma pessoa tenta controlar o ambiente para que ele se adeque a ela. Ou seja, está tudo lá para você usar e controlar para seus próprios benefícios. Então, se você está com muito frio, pode gerar calor. Se está com muito calor, pode gerar frio. É esse tipo de coisa. O conceito é que você usa seus recursos para controlar o que está fora de você, e essa é a ética natural de uma realidade materialista. Agora, é preciso compreender que o que está fora de você não é apenas o ambiente, mas também outras pessoas. Então você avança, controla o que está fora de você, incluindo outras pessoas e os recursos da Terra. Você tenta manipulá-los para seu próprio benefício. Isso desenvolve uma ética de controle, poder e força, onde todos estão tentando criar algo melhor para si mesmos. É uma ética muito centrada em si mesmo. Quando você vive nesse tipo de realidade, ou onde a maioria das pessoas acredita que essa é a realidade que temos, as pessoas interagem umas com as outras com a ética de controle, poder e força. Essa é a natureza de uma realidade materialista ou fisicalista. Agora, em uma realidade onde a consciência é fundamental, esta realidade é virtual, e o impulso do sistema é em direção ao amor. Posso mostrar isso como uma conclusão lógica e necessária, embora leve mais tempo do que este vídeo permitiria. O que impulsiona isso é a redução dos estados de entropia, que em um sistema social como o nosso, podem ser equiparados a cuidado, cooperação e amor. Quando você tem uma realidade baseada nisso, sendo uma realidade virtual e tendo a consciência como sendo computador, ela também tem uma ética. A ética é cuidar, ajudar e perguntar, o que eu posso dar, e não o que posso obter. É sobre como posso ajudar, em vez de o que eu ganho com isso. É sobre amor. Então, essa é a diferença que fará. Isso mudará toda a ética do nosso ponto de vista do mundo e do que é a realidade. Se pudermos mudar essa ética, então todos os nossos outros problemas se resolverão. Essa é a fonte de todos os nossos problemas. Todos os problemas que vemos no mundo, como ditadores sendo cruéis com as pessoas, políticos não dizendo a verdade, bancos cobrando taxas sem contribuição real, e por aí afora. Tudo isso é um sintoma. O sintoma não é o problema. O problema é que nossa ética e cultura são baseadas em controle, poder e força. Quando isso for substituído por amor, cuidado e cooperação, toda essa desarmonia desaparecerá. Então, que diferença isso faria? Toda a diferença do mundo. Isso mudaria tudo. Tudo.